Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de Lucas, capítulo 20, versículos de 41 a 47. Cristo é Senhor de Davi. Da série Textos que dão nó na nossa cabeça. Vamos lá. Então, Jesus lhes perguntou. Perguntou a quem? Ao povo. Ele estava ensinando e perguntou, fez uma pergunta retórica, né? Ao povo. Olha o que ele disse. Como dizem que o Cristo é filho de Davi? Está perguntando por que dizem que o Messias é filho de Davi. Aí ele continua. O próprio Davi afirma no livro de Salmos: o Senhor disse, o Senhor, maiúsculo, disse ao meu Senhor, ou seja, Deus disse para Deus. É isso que Davi está dizendo. Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os seus pés. Estrado onde a gente pisa, né? Até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, olha aqui, o que ele está dizendo que Davi disse. Deus disse para Deus: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Ó, que texto doido. Aqui tem esse azinho. Eu sempre falo para vocês, leiam as notinhas de rodapé. Isso é uma nota de rodapé. Lá na parte de baixo da página vai ter uma letrinha A explicando de onde vem esse texto aqui que está entre aspas, esse texto de Davi. Vamos lá dar uma olhadinha. Olha só, você que não conhece e não entende de nota de rodapé, é isso aqui, ó. Por isso que chama rodapé, porque no rodapé do texto, lá no final da página. Letrinha A é referente ao capítulo 20, versículos 42 e 43. Então, essa citação de Jesus está falando de Salmo 110, versículo 1. Sempre que é uma citação de algum outro livro da Bíblia, eu sugiro que você vá lá, leia o Salmo todo, porque a gente sempre encontra coisas incríveis relacionadas àquilo que Jesus está falando. Vale a pena. Mas então, lá, Jesus está citando a frase de Davi, que está registrada no Salmo 110. Aí Jesus continua, depois de citar esse texto de Davi, do Salmo 110. Portanto, Davi o chama Senhor, maiúsculo. Então, como é que ele pode ser seu filho? Como é que o Senhor, que vai sentar à direita do outro Senhor, né? Jesus vai sentar à direita de Deus. No dia que Jesus ressuscita, ele é elevado em glória, né? No dia que ele sobe aos céus e fica à destra de Deus. Quando você vê a destra, está falando que é a direita, o lugar de maior honra, aquele que está à direita, é o mais honrado, né? Isso no sentido de festa, alguma coisa assim. E aqui no céu, Deus reproduz isso para nos ensinar a respeito de hierarquia, de honra. Então Jesus está perguntando: se Davi o chama de Senhor, ou seja, se Davi serve a ele, se Davi é menor que ele, então como é que ele pode ser seu filho? Filho é menor que o pai. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Como que Davi pode chamar ele de Senhor, de mestre, né, de Deus? E o que virá, o que vai se assentar à direita de Deus é filho de Davi. Isso aqui fala sobre descendência. Jesus nasce da linhagem de Davi. Isso é uma promessa que Deus faz a Davi, né? Da linha dele virá o Messias, o Salvador. Então é por isso que Jesus é chamado de filho de Davi, porque ele é o Messias que vem da linhagem de Davi. A gente vê, no caso, um dos cegos que Jesus cura, e eu falei sobre isso no dia que a gente estudou esse texto, que ele grita: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que quando ele grita filho de Davi, ele está declarando o caráter messiânico de Jesus. É disso que Jesus está falando aqui. Aí, continuando no versículo 45. Estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos:
cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, ou seja, eles gostam de se diferenciar, né? E gostam muito de receber saudações nas praças e ocupar os lugares de honra nos banquetes. Então, eles gostam de ser vistos, eles gostam do status de mestres da lei, de homens com profundo conhecimento. A vaidade destes homens era muito aguçada. Aí olha o que ele fala depois. Apesar de andarem com essas roupas que chamam a atenção, de estarem sempre no meio das praças, de quererem serem vistos, eles devoram as casas das viúvas. Qual era o principal compromisso do povo judeu? Com o pobre, com a viúva, com o órfão. A viúva deveria ser sustentada pelo povo. Essa era a lei. Ela deveria ser cuidada. Porém, o que Jesus está fazendo aqui é denunciando o pecado de ganância desses homens, que ao invés de cuidar das viúvas, extorquiam dinheiro delas para o templo, né? Com essa desculpa. Aí olha aqui, eles devoram a casa das viúvas. E para disfarçar a maldade, a ganância do coração deles, fazem longas orações, achando que uma coisa vai compensar a outra, e não vai. Esses homens serão punidos, isso é muito importante aqui, com maior rigor. Por quê? Porque o rigor da punição deles será maior? Porque eles são líderes. O que Jesus disse? Que a muito foi dado, muito será exigido. Quando você é responsável por pessoas, quando você lidera pessoas, você pastoreia ovelhas. O rigor do seu julgamento será mais pesado, mais forte do que aqueles que não lideram ninguém ou que lideram menos pessoas. A responsabilidade de um líder, daquele que deveria interceder pelo povo diante de Deus, sempre será maior do que é pastoreado, do povo. Então, quando a gente vê líderes religiosos, pastores evangélicos, bispos, quem quer que seja, pastoras, explorando a fé das pessoas em benefício próprio, fazendo o que Jesus está falando aqui, explorando a casa das viúvas e se fazendo de santos, no dia do julgamento, isso aqui será usado contra eles, porque o Senhor, o Messias, é maior do que Davi. Davi para eles era a grande referência, né? Moisés e Davi. Então, aquele que é maior, ainda maior do que Davi, vai julgá-los com rigor, conforme a sua responsabilidade e a sua caminhada, a sua retidão. Fica aqui para nós a lição de que ninguém, absolutamente ninguém, é maior do que Jesus. Fica aqui também a lição de que todos nós prestaremos contas para Deus no dia do grande julgamento. Deus tenha misericórdia de nós, que a gente tenha um caminhar reto, com temor do Senhor. Temor, gente, não é medo. Temor é entender o tamanho e o poder de Deus. Temor é entender o quanto Ele é grande e nós somos pequenos. Você se sujeitar a isso e respeitar. Temor é honra. Você honrar o seu Deus. É você entender a nossa pequenez, né? Na nossa incapacidade intelectual, mas entender de acordo com aquilo que a gente consegue, a grandeza do Senhor. Você e eu tenhamos temor a Deus. Reconheçamos a sua grandeza como ela deve ser reconhecida. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.